Olá, meninas! Na videoaula de hoje, nós vamos fazer a tiara infantil Florzinha 3D. Essa tiara foi produzida toda com a linha Anne, trabalhada sempre com 2 fios. Eu gastei 46 gramas da linha Anne e trabalhei com a agulha número 2, porque trabalhei com 2 fios. Ela tem 5,5 centímetros aqui de largura e de circunferência tem 44 centímetros. Aqui na parte da frente, nós vamos formar as florzinhas em 3D. Aqui na parte de trás, ela é trabalhada com meio ponto alto, serão sempre meio ponto altos, só que o ponto vai ser trabalhado sempre aqui no espaço do ponto da carreira anterior. Então, depois ele fica um ponto aqui bem elástico, certinho? Para fazer acabamento na nossa tiara, nós vamos precisar de 5 botões infantis. Eu trabalhei aqui com 2 pares e aqui ao meio coloquei um botão diferente. Mas, caso você prefira, você pode colocar todos os botões iguais ou então fazer o acabamento aqui das florzinhas com uma conta colorida ou uma pérola. Certinho? Espero que vocês gostem da videoaula. E antes de começarmos, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho para que você receba as notificações das novidades que vão aparecendo por aqui. E também curta e compartilhe os nossos vídeos para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho. Ok? Então, vamos começar. Nós vamos começar trabalhando com 2 fios da linha Anne e a nossa agulha de trabalho é a número 2. Eu começo prendendo o fio na agulha. E vou fazer 12 correntes. Tenho aqui as 12 correntes prontas. Vou voltar na terceira corrente, depois da agulha, e vou fazer meio ponto alto. Passo para a próxima corrente de base, faço meio ponto alto. E vou trabalhar meio ponto alto em cada corrente que tenho aqui na base. Já finalizando aqui o último ponto, último meio ponto alto. Então, ficou dessa forma. Nós temos aqui um total de 10 meio pontos altos e essas 2 correntes que viramos aqui o trabalho. Para fazer a próxima carreira, eu faço 2 correntes, vou virar o trabalho. O diferencial desse ponto é que, em vez de trabalhar aqui sempre nessas 2 correntinhas que eu tenho aqui na parte de cima do ponto, eu vou pegar o meu ponto, vou passar a minha agulha bem aqui nesse espaço que eu tenho aqui embaixo, no meio do ponto. Eu vou trabalhar sempre nesses espaços que tenho aqui entre os pontos, nessa parte de baixo. Então, você vai passar a sua agulha não dentro do ponto, mas aqui no espaço entre os pontos. Então, fiz 2 correntes iniciais, passo aqui a minha agulha. Fiz uma laçada, passo a minha agulha aqui pelo espaço que tenho entre o ponto e faço um meio ponto alto. Faço a laçada na agulha, vou passar para o próximo espaço que tenho aqui entre os pontos, conduzo o fio e formo um meio ponto alto. Faço a laçada, passo para o próximo espaço que tenho entre os pontos,
conduzo o fio e faço meio ponto alto. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Nós vamos fazer um total de 10 meio pontos altos, além dessas duas correntes que fizemos para iniciar a carreira. Então, aqui, quando você chega aqui no final, você trabalha o seu ponto aqui nesse último espaço que você tem entre as correntes aqui no final, na base. Então, você tem aqui novamente as duas correntes e depois 3, 6, 9, 10 meio ponto alto, certinho? Faço duas correntes, viro o trabalho. E aqui no espaço que tenho entre os pontos, eu vou trabalhando aqui em cada espaço desse, eu trabalho meio ponto alto. Então, já finalizando a carreira, então, vai ficando assim. Faço duas correntes, viro o trabalho. Então, agora já vamos para a quarta carreira. E aqui no espaço que eu tenho entre os pontos, eu vou trabalhando meio ponto alto. Quando finalizarmos a carreira, você terá as duas correntes que iniciou a carreira, mais 10 meio pontos altos. Que nesse último espaço que você tem, você faz o último meio ponto alto. Então, temos aqui 4 carreiras prontas. Faço as duas correntes, viro o trabalho e agora passo para o próximo espaço que tenho, faço o primeiro meio ponto alto, vou fazer mais 4 meio pontos altos. Um em cada espaço que tenho aqui entre os pontos. Então, aqui eu tenho um total de 5 meio pontos altos. A partir daqui, nós vamos começar a formar a nossa florzinha. Então, vou fazer 5 correntes. Venho aqui nesse mesmo espaço na base e prendo com um ponto baixo. Então, formei aqui a primeira alça. Faço mais 5 correntes. Venho no mesmo espaço aqui na base e prendo com um ponto baixo. Faço mais 5 correntes. Nesse mesmo espaço de base, prendo com um ponto baixo. Novamente, 5 correntes. No mesmo espaço que tenho aqui na base, prendo com um ponto baixo. E faço mais 5 correntes. No mesmo espaço de base, prendo com um ponto baixo. Então, tenho aqui um total de 5 alças. Ok? Eu vou vir aqui na parte de trás, viro aqui o trabalho pelo avesso, venho aqui nesse último meio ponto alto que eu havia feito, antes de iniciar aqui as alças, e vou prender com um ponto baixíssimo. Feito aqui o ponto baixíssimo, então, nós temos aqui 5 alças de 5 correntes para formarmos a nossa florzinha. Então, vou passar aqui para a primeira alça que iniciei, essa primeira alcinha, e nela eu faço
um ponto baixo, meio ponto alto, 4 pontos altos, novamente meio ponto alto e um ponto baixo. Então, você tem aqui a formação da primeira pétala. Vai passar para a próxima pétala, para a próxima alça, vamos formar a segunda pétala. Começa fazendo um ponto baixo, meio ponto alto, 4 pontos altos, meio ponto alto e um ponto baixo. Então, já tem aqui formada a segunda pétala. Passa para a próxima alça e repete a mesma sequência. Um ponto baixo, meio ponto alto, 4 pontos altos, meio ponto alto e um ponto baixo. Então, já temos aqui 3 pétalas prontas. Eu vou fazer as últimas 2 pétalas e volto trabalhando com você. Já finalizando aqui a última pétala, eu vou prender com um ponto baixíssimo aqui nessa primeira pétala que iniciei, aqui no primeiro ponto baixo. Vou alongar aqui para você ver. Então, você vai perceber que a sua florzinha vai ficar virada. Então, é dessa forma mesmo que ela fica. Em vez de ficar com os pontos virados para o direito, ela vai ficar assim, viradinha, porque na hora que a pessoa estiver usando a tiara, a flor não vai levantar, vai ficar sempre assim certinha, ok? Então, temos aqui a primeira florzinha pronta. Vou puxar aqui a minha laçada novamente. Tenho aqui os últimos 5 pontos ainda aqui na base. E agora, eu vou continuar, então, trabalhando sempre aqui da mesma forma. Fazendo o meio ponto alto, sempre no espaço entre os pontos. Então, já tinha feito antes 5 meio pontos altos, então, aqui fiz agora o sexto, sétimo, oitavo, o nono e o 10º. São sempre os 10 meio pontos altos aqui em cada carreira. Você vai virar aqui pra frente e você tem essa visão. Então, faço aqui as 2 correntes iniciais. Vou começar agora a próxima carreira, nós vamos fazer aqui 10 meio pontos altos, no espaço aqui entre os pontos. Faço 1, 2, 3, 4, 5,
puxar minha florzinha aqui. Seis, sete, oito, nove e 10. Então, mesmo depois de trabalhar aqui a florzinha, você continua tendo aqui as duas correntes iniciais e mais os 10 meio pontos altos, ok? Então, fiz aqui a primeira carreira depois da florzinha, faço as duas correntes, viro o trabalho, já inicio aqui já fazendo a segunda carreira depois da florzinha. Trabalhando sempre aqui da mesma forma. A minha agulha vai passando aqui entre os espaços, aqui entre os pontos. Depois de finalizada a sua tiara, você vai perceber que ao trabalhar os pontos dessa forma, depois eles se tornam elásticos. Já tenho aqui a segunda carreira, depois aqui da florzinha. Vamos fazer agora a terceira carreira, faço as duas correntes, viro e vou trabalhar os 10 meio pontos altos, sempre aqui no espaço entre os pontos. Então, vai ficando dessa forma. Faço as duas correntes, viro o trabalho. A partir daqui, nós vamos formar uma nova florzinha. Então, vou fazer os 5 meio pontos altos. Então, aqui, fiz aqui já a metade da carreira. Agora, nós vamos começar a trabalhar as alças da nossa flor. Então, faço 5 correntes. Nesse mesmo espaço, prendo com um ponto baixo. Faço mais 5 correntes. No mesmo espaço, prendo com um ponto baixo. Faço mais 5 correntes. No mesmo espaço, prendo com um ponto baixo. Então, já tenho aqui 3 alças. Nós vamos fazer um total de 5 alças. Fiz mais 5 correntes no mesmo espaço, prendo com um ponto baixo. E agora, faço mais 5 correntes. No mesmo espaço, prendo com um ponto baixo. Então, tenho aqui as 5 alças. Viro o trabalho aqui para a parte de trás, venho aqui nesse primeiro, desculpa, no último meio ponto alto que fiz, antes de iniciar aqui as alças da flor, e vou prender aqui uma lateral na outra, fazendo um ponto baixíssimo. Quando você vira aqui, você tem aqui a formação das 5 alças para formar a florzinha. Venho aqui
na primeira alça que iniciei e começo a formar as pétalas. Então, faço um ponto baixo, meio ponto alto, quatro pontos altos, meio ponto alto, e um ponto baixo. Então, tenho aqui a primeira pétala formada. Passo para a próxima alça, vou começar a segunda pétala, faço um ponto baixo, meio ponto alto, mais quatro pontos altos, agora faço mais meio ponto alto e um ponto baixo. Então, já tenho aqui duas pétalas formadas, vou formar as outras três pétalas e volto trabalhando com você. Terminada aqui a última pétala, eu vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciei a primeira pétala. Então, vai ficando dessa forma. Nós temos aqui duas florzinhas prontas. Venho aqui agora na carreira, falta eu fazer aqui os 5 pontos, 5 meio pontos altos aqui no espaço aqui entre os pontos. Então, fiz o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Então, tenho duas florzinhas aqui prontas. Quando nós estivermos manuseando mais aqui a nossa tiara, quando ela já estiver maior, você vai perceber que essas florzinhas depois não vão ficar coladas aqui uma na outra, como está parecendo que vai ficar embolado, mas depois não vai não, vai ficar certinho, ok? Faço aqui duas correntes, viro o trabalho, e agora vou fazer a carreira logo depois da florzinha, lembrando que nós temos que fazer aqui os 10 meio pontos altos. Então, aqui no primeiro espaço, eu faço aqui, primeiro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10. Então, já tem aqui a primeira carreira, depois da florzinha, faz a corrente, vira o trabalho, vai fazer a segunda carreira e depois você vai fazer a terceira carreira e vai voltar e fazer já uma outra florzinha. Nós vamos fazer um total de 5 florzinhas, sempre da mesma forma, formo as florzinhas, depois entre elas nós fazemos 3
carreiras e depois iniciamos a próxima florzinha. Eu vou fazer um total de 5 florzinhas. Quando eu finalizar aqui a carreira da quinta florzinha, eu volto trabalhando com você. Finalizada aqui a quinta florzinha, então está dessa forma. Nós temos aqui um total de 29 carreiras. Para continuar agora a nossa tiara, nós paramos aqui pelo avesso. Então, eu faço as 2 correntes, viro o trabalho. No espaço que eu tenho entre os meio ponto alto, eu vou fazer a carreira fazendo aqui 10 meio pontos altos. Faço aqui o último ponto aqui no último espaço. Então, você tem aqui as 2 correntes iniciais e mais os 10 meio ponto altos. Faço as 2 correntes, viro o trabalho e vou na mesma sequência, aqui no espaço que tenho entre os pontos de base. Esse trabalho aqui, nós não vamos passar a nossa agulha na correntinha, sempre no espaço entre os pontos. Você vai fazendo aqui um meio ponto alto em cada um dos espaços. No final, você terá sempre as 2 correntes iniciais e mais 10 meio ponto altos. Depois da última florzinha, que é a quinta florzinha, eu vou fazer um total de 31 carreiras, sempre aqui da mesma forma. Então, nós já não vamos fazer mais florzinhas. Então, sempre faço as 2 correntes iniciais e depois faço um meio ponto alto em cada espaço que tenho entre os pontos. Então, no final da carreira, nós teremos sempre as 2 correntes iniciais e mais 10 meio pontos altos. Então, será um total de 31 carreiras. Já estou completando aqui a terceira carreira. Então, depois dessa terceira carreira, eu faço ainda mais 28 carreiras e vou voltar finalizando a nossa tiara com você. Depois de fazer as 31 carreiras, aqui logo depois da quinta florzinha, nosso trabalho está dessa forma. Nós temos as 5 florzinhas iniciais, depois fizemos mais 31 carreiras. Até a quinta florzinha, nós tínhamos 29 carreiras, depois fizemos mais 31, então eu tenho aqui 60 carreiras. Com essas 60 carreiras, como eu estou trabalhando com a linha Anne, com 2 fios, o meu trabalho tem até agora 44 centímetros. Caso você queira maior, você vai aumentando até chegar no tamanho adequado que você queira, certinho? Então, para fazer agora a união de uma lateral com a outra da tiara, eu vou fazer uma corrente, vou trabalhar agora com a minha tiara aqui pelo avesso.
Então, eu vou continuar trabalhando aqui no espaço entre os pontos. Então, aqui no próximo espaço, eu passo a minha agulha, vou para outra lateral, no primeiro espaço também aqui, da outra lateral, eu passo a agulha e faço um ponto baixo. Passo para o próximo espaço, que entre os pontos, em uma lateral e na outra também, conduzo o fio e faço um ponto baixo. Passo para o próximo espaço entre os pontos, em uma lateral. Aqui a outra lateral vou fazer da mesma forma, sempre trabalhando aqui no espaço entre os pontos. Conduzo o fio e faço o ponto baixo. Então, vou fazer o mesmo aqui por todos os pontos de base e vou unindo a nossa tiara. Já chegando aqui no último ponto de base, aqui no último espaço que eu tenho entre os pontos, formo o ponto baixo. Venho aqui na parte da frente e você terá essa visão aqui na parte da frente. Aqui eu tenho a união aqui de uma lateral com a outra. Então, feito isso aqui, já verificamos se lá na frente ficou tudo certinho. Agora, nós vamos cortar o fio. Retiro a sobra aqui da laçada. Vou trazer essa sobra para um ponto. Aqui um pouquinho mais aqui pro meio da tiara. Essa outra sobra, passo também aqui para um nozinho do ponto lateral. E agora, vou amarrar as sobras uma na outra, fazendo a sequência dos 3 nós. O primeiro eu faço firme, mas sem repuxar o ponto de base, e os outros 2 eu faço bem fortes. E agora, é só você cortar aqui o excesso do fio. Feito isso, nós viramos aqui a nossa tiara aqui pra frente, e agora vamos fazer só o acabamento aqui no meio da florzinha. O que nós vamos fazer agora é colocar aqui um botão em cima de cada florzinha, bem aqui ao meio. Você pode também colocar uma conta colorida ou uma pérola. No meu caso, eu vou colocar botões infantis. Vou colocar aqui 5 botões, um para cada florzinha. Então, escolhi aqui 2 pares e o do meio é que ficará diferente. Ou, caso também você prefira, você pode colocar todos os botões iguais. Para começar, eu vou utilizar uma agulha com a linha Anne dobrada. Aqui já fiz o nozinho aqui na ponta. Venho aqui no meio de uma das florzinhas. Passo o meu fio. E como tem um nozinho já aqui na ponta, eu passo a agulha aqui por dentro da laçada, então vai ficar preso. Como os meus botões são de pezinho, todos eles, eu vou colocar aqui o único que é diferente aqui ao meio. E costuro ele aqui no meio da florzinha.
faço aqui 2 laçadas para que ela fique bem firme aqui na posição escolhida. Agora, vou passar minha agulha aqui por um ponto lateral, passo de volta aqui dentro da laçada. Agora, eu puxo essa laçada e vou passar a sobra aqui por dentro de uma das pétalas, aqui pelo meio, aqui pela base dos pontos. Então, feito isso, é só você cortar aqui o excesso. Faço novamente aqui o nozinho aqui na ponta da minha linha. Vou posicionar os outros botões e vou costurá-los aqui ao meio e volto te mostrando como ficará. Com todos os botões costurados, então a nossa tiara ficou dessa forma, ok? Então, estamos finalizando a nossa videoaula. Espero que você tenha gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, me deixe aí uma pergunta nos comentários, que vou respondendo sempre que possível. Antes de finalizarmos, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu em nosso canal para se inscrever, clicar no sininho para que você receba as notificações das novidades que vem aparecendo por aqui e nos ajude a divulgar o nosso trabalho, compartilhando os nossos vídeos em suas redes sociais e também curtindo, ok? Então, nos vemos nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!